a hiperglicemia crônica do diabetes mellitus acaba levando a complicações crônicas. Então é muito importante, além do nosso cuidado com o manejo da glicemia do diabetes, a gente também ficar de olho nas possíveis complicações. Porque mais do que identificar e tratar corretamente, é importante que a gente previna. Quais são as complicações? As complicações crônicas a gente divide em macrovascular e microvascular. As complicações macrovasculares são aquelas que acometem os grandes vasos, como das carótidas e das cerebrais. E por isso elas são as responsáveis pelo aumento de risco de infarto e de AVC. Então, as complicações macrovasculares aumentam a mortalidade no nosso paciente diabético em cerca de 2 vezes. Por isso que é muito importante a gente saber identificar e tratar corretamente, porque essa é a principal causa de morte do nosso paciente diabético. E o que a gente tem que fazer para prevenir? Eu costumo dividir em 4 pontos que a gente sempre tem que ficar de olho numa consulta de rotina no nosso paciente diabético. Primeiro delas, a pressão arterial, seguido pelo controle dos lípides, avaliar a necessidade do uso do AS e quando a gente tem que pedir o eletrocardiograma. E a gente vai começar por aí. Em quem a gente vai pedir o eletrocardiograma? Em todo paciente com diabetes. É nosso exame de rastreio do risco cardiovascular. Então é importante que todo paciente, pelo menos uma vez ao ano, a gente tenha um eletrocardiograma para avaliar o risco cardiovascular. É claro que existem outras formas de a gente avaliar esse risco. O cardiologista acaba ajudando a gente e se o paciente já tiver um risco maior, ele vai precisar de exames mais específicos, como o próprio ecocardiograma, como o score de cálcio e até mesmo uma angiotomografia de coronárias. Hoje em dia a gente fala muito de score de cálcio, mas eu não sei se vocês têm noção do que é isso. Na verdade, a gente avalia por uma tomografia sem contraste a presença de placas de calcificação, a presença e a extensão dessas placas de calcificação nas artérias coronárias. E isso ajuda a gente a identificar o risco cardiovascular do nosso paciente. Mas o básico que todo clínico, que todo endócrino tem que fazer é um eletrocardiograma em todo paciente diabético. Além disso, a gente tem que avaliar a pressão arterial. Então, todo paciente em consulta de rotina, a gente vai avaliar a pressão, porque o nosso alvo vai ser com que esse paciente fique com uma pressão abaixo de 130/80. No paciente já com menor risco cardiovascular, a gente pode tolerar até 140/90. Mas a maioria dos nossos pacientes, o alvo vai ser 130/80. E além disso, a gente não viu benefício em ser mais agressivo e manter essa pressão um pouquinho mais baixa, né? Menor que 120/70. Então esse não é nosso alvo, a gente não precisa ser tão agressivo, vai ser realmente 130/80. E como é que a gente vai fazer isso? Se o paciente estiver hipertenso ou mal controlado, quais são os medicamentos que a gente deve adicionar para fazer com que a pressão atinja o nosso alvo de 130/80? A gente deve utilizar o IECA ou BRA. O IECA é o inibidor da enzima conversora de angiotensina e o BRA é o bloqueador do receptor de angiotensina. Vejam que é um ou outro. A gente não deve associar os dois juntos, porque eles têm praticamente o mesmo mecanismo de ação, então a gente não estaria contribuindo para o controle da pressão, só estaria aumentando os riscos dos efeitos colaterais. A gente também pode utilizar os diuréticos tiazídicos e também o bloqueador de canal de cálcio, eles sozinhos ou eles associados para um melhor controle da pressão. Importante, naquele nosso paciente que já tem albuminúria, ou seja, ele já tem uma excreção maior de proteína na urina, que isso indica lesão renal, a gente vai dar preferência ao IECA ou ao BRA, um ou outro, nunca os dois juntos. Além do eletrocardiograma obrigatório e o controle da pressão, a gente tem que pedir o lipidograma desse paciente. Vamos dar uma olhada nos lípides, no colesterol dele. Por quê? O paciente diabético já tem um risco cardiovascular mais aumentado. Então, para ele, a gente vai ter metas de controle lipídico mais agressivos. De uma forma geral, qualquer paciente em prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que já teve um evento isquêmico, seja um infarto, seja um AVC, o alvo do LDL, que é o colesterol ruim, né, que a gente fala popularmente que é o colesterol ruim, vai ser abaixo de 50. E por que o LDL é o colesterol ruim? Porque ele é realmente a partícula do colesterol mais aterogênica, que realmente vai predispor à isquemia, porque ela é uma molécula de baixa densidade e por isso que ela é mais aterogênica. Então, prevenção secundária, o nosso alvo sempre vai ser LDL abaixo de 50. E no paciente que a gente quer fazer a prevenção primária, ele ainda não infartou, não teve AVC, mas é diabético. Como é que a gente vai saber qual é o alvo dele?
a gente usa uma calculadora. É claro que existem várias formas de estratificar esse paciente, existem várias calculadoras que vocês encontram disponíveis e também tabelas com alguns fatores de risco para a gente decorar e na hora da nossa avaliação a gente escolher. Mas de forma prática, eu costumo usar muito a calculadora para estratificar o risco cardiovascular da Diretriz Brasileira de Dislipidemia. Porque foi uma calculadora validada na nossa população. Então, parece ser a que a gente deva seguir por isso, porque é mais de acordo com a nossa população brasileira. E como é que é essa calculadora? A gente encontra tanto no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quanto em qualquer site para baixar em aplicativo de celular. Ela vai determinar, de acordo com características clínicas e laboratoriais, o risco cardiovascular do teu paciente e vai determinar qual é o alvo. Então, por exemplo, você vai preencher lá qual é o sexo, se é feminino ou masculino, a idade do paciente, a pressão, se trata ou não, se ele fuma, se ele toma estatina, o nível de colesterol e o nível do HDL que ele apresenta naquele exame. E aí ele vai estratificar teu paciente e vai dizer, se for um paciente de baixo risco cardiovascular, o alvo do LDL é 130. Se for um risco intermediário, o alvo é menor que 100. Se for alto risco, é menor que 70. E se for muito alto risco cardiovascular ou como prevenção secundária, o alvo do LDL é abaixo de 50. Mas eu vou te provar que para o diabético isso é completamente diferente. Ele não vai entrar aqui, você nem vai chegar nessa etapa de avaliação cardiovascular. Você vai parar aqui nessa etapa 2. Porque logo ele te pergunta, esse paciente é portador de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2? Só de você preencher sim, você não vai para aquela etapa posterior, você já segue para essa outra estratificação. E vejam, se além de diabetes ele tiver mais um fator de risco adicional, por exemplo, ser homem com mais de 49 anos, ou ser uma mulher com mais de 56 anos, ou ainda, é um paciente com diabetes há mais tempo, há mais de 10 anos, história familiar de DAC prematura antes dos 50 anos, se ele é tabagista ou se ele tem pressão arterial elevada, ou uma síndrome metabólica, ou ainda um LDL basal já acima de 190, qualquer um desses fatores de risco, se você apertar lá, sim, ele já estratifica esse teu paciente como um paciente de alto risco cardiovascular. Ou seja, vamos voltar lá. A maioria dos nossos pacientes vão se encaixar aqui, né? Ele é diabético, é um homem de 50 anos, é um paciente com alto risco cardiovascular e nosso alvo vai ser um LDL abaixo de 70. Ou seja, na dúvida, não teve como calcular lá na calculadora, esqueceu todos os critérios para classificar esse paciente. Na dúvida, o paciente diabético é alto risco, a gente vai preferir manter ele com LDL abaixo de 70. Poucos vão ser aqueles que vão ficar ali no risco intermediário com alvo abaixo de 100. E o AS, onde que entra nessa história? Antigamente, todos os pacientes diabéticos utilizavam o AS como uma forma de prevenir evento cardiovascular. Só que a gente foi vendo que estava tendo muito efeito colateral. O AS predispõe a hemorragias. Então, os estudos mais recentes que a gente tem mostraram que não vale a pena a gente fazer de forma universal esse uso do AS de forma profilática. Então, a gente combina assim, o paciente em prevenção secundária, sim, esse não tem discussão. O paciente já teve infarto, já teve AVC, ele vai ganhar o AS para ficar utilizando ao longo da vida. Agora, um paciente em prevenção primária, não é obrigatório. A gente vai considerar o uso se for um paciente de alto risco cardiovascular. Ou seja, vamos considerar, também não é obrigatório. A única obrigação de prescrição do AS é se realmente o paciente já tiver tido um evento prévio. Então, assim, a gente consegue tentar ter o paciente na mão para diminuir esse risco cardiovascular e de AVC. Porque o nosso paciente tem esse maior risco, a gente tem que se atentar para eletrocardiograma, sempre tá ele atualizado, pressão, colesterol e se deve ou não fazer o uso do AS. E claro, gente, manter a glicose controlada. Esse vai ser sempre o ponto fundamental. E além das complicações macrovasculares, a gente tem as complicações microvasculares, que são aquelas que não pegam os grandes vasos, vão pegar os vasos pequenininhos e por isso não tem nada a ver com a questão de aumento da mortalidade. Mas sim, as complicações microvasculares vão ser debilitantes para os nossos pacientes. Vão levar a complicações que para o paciente vai causar um impacto social e de vida muito grande, porque ele fica mais restrito e pensando
populacionalmente, pensando até economicamente falando, a gente também tem que considerar. Porque esse paciente vai ser acometido na sua fase mais produtiva. Então, ele vai acabar tendo uma complicação irreversível, debilitante e que vai acarretar em maior custo de saúde, de previdência. Então, a nossa obrigação, tanto para o paciente como a nível social, é fazer essa prevenção e não deixar o nosso paciente chegar a níveis de complicação com retinopatia, que é quando essa hiperglicemia vai atingir a microvasculatura dos olhos, nefropatia, esse nosso paciente pode evoluir inclusive com doença renal crônica, com necessidade de diálise, e também da neuropatia, né, que anda ali lado a lado com o que a gente chama o quadro de pé diabético, que é uma grande causa de amputação não traumática no Brasil e no mundo. Então, são complicações completamente, extremamente debilitantes, que o mais importante é a gente prevenir, né? Prevenir é sempre melhor do que a gente tratar, é sempre melhor do que remediar. E como é que a gente faz isso? Fazendo o rastreio. É importante, a gente não pode deixar o paciente já chegar com a complicação. A gente tem que rastrear e tentar, se vier a complicar, pegar essa fase inicial para a gente conseguir estacionar. O rastreio é obrigatório ser anual. Todo paciente diabético vai ter que ter esse rastreio anual das complicações microvasculares. No diabético do tipo 1, a gente vai começar esse rastreio após 5 anos do diagnóstico, depois segue anual. No diabetes do tipo 2, esse rastreio tem que começar ao diagnóstico. Por que essa diferença? Geralmente, o quadro clínico do diabetes tipo 1 abre muito florido, então é muito comum a gente conseguir diagnosticar logo de cara. Já o diabetes do tipo 2, como é um quadro um pouco mais arrastado, no início o paciente pode se manter assintomático, ou com sintomas leves, que ele não dá muita atenção. Então, ou por falha mesmo do paciente de não procurar ajuda, ou por falha nossa, que não fez o rastreio do diabetes corretamente, esse paciente com diabetes do tipo 2 é diagnosticado já numa fase avançada, já com complicações. Então, diabético tipo 2 é importante a gente já começar o rastreio anual logo de cara, em primeira consulta, logo após o diagnóstico. E como é que a gente faz esse rastreio? Obrigatório fundo de olho, que é a fundoscopia, para a gente avaliar a presença de retinopatia diabética. A gente tem que solicitar a microalbuminúria em spot urinário. A microalbuminúria nada mais é do que a relação entre a albumina excretada na urina e a creatinina, e a gente pode fazer isso no spot urinário, que é a amostra isolada da urina, aquele potezinho pequeno, primeiro xixi da manhã. E, além disso, os exames dos pés. É obrigação do médico que acompanha o paciente diabético fazer uma avaliação uma vez ao ano do exame do pé completo para avaliar se tem alguma complicação com a neuropatia diabética. Então, é importante a gente fazer toda essa prevenção e fazer o diagnóstico precoce para não evoluir para as complicações em fases terminais e irreversíveis.